Alô, turma! Um grande abraço, um abraço a todos vocês ligados no canal Atenção Vascaínos. Olha aqui, ó, quase que eu perdi ele agora no final. Ia jogar ele longe, muito longe, mas para comemoração. O Vasco consegue um grande resultado, uma vitória importante e eu diria merecida. O time não fez um jogo espetacular, não fez um jogo de encher os olhos, mas foi muito melhor do que o Atlético Mineiro durante todo o jogo. Eu disse no pré-jogo, vocês devem se lembrar, que a formação que o Vasco começou o jogo de hoje, no 4-1-4-1, seria a melhor formação, como o Vasco poderia ganhar do Atlético Mineiro, jogando como jogou contra o São Paulo, marcando saída de bola. O Atlético tem um time pesado, tem um time mais envelhecido, jogadores pesadões mesmo, o próprio Elias meio fora de forma, a zaga é lenta, não jogou o Hever, mas jogou o Maidana, que é o Hever mais novo, meio pesadão. Enfim, o time do Atlético é um time previsível. Tem um centroavante, o de Santo, que muito torcedor do Vasco pagava porque queria. Olha o caneleiro que nós nos livramos. E o Vasco conseguiu se impor, mas o Vasco tem um problema muito sério, que é aquele problema de entrar na área e de fazer um gol. Mas eu vou falar disso já já, eu quero ouvir os companheiros, está todo mundo feliz, todo mundo satisfeito. O Vasco entra na zona da Sul-Americana, um resultado fundamental, porque o Vasco consegue ficar a 8 pontos da zona de rebaixamento. Parar de pensar nisso. Tá tudo igual agora em jogos, o Vasco tem 8, vamos pensar para cima. Temos 27, agora temos 4 jogos, sendo 3 em casa. E o fora é contra um time que o Vasco já ganhou em Santa Catarina, que é o Avaí. Melhor a condição do Vasco hoje, a situação do Vasco hoje, 2-1, Rossi e Marcos Júnior fizeram os gols do Vasco, o Vasco conseguindo uma importante vitória de virada e dando troco no Atlético. Porque aqui no Rio o Vasco perdeu também os 48, 49 com o gol do Tiará e deu troco na mesma moeda ao Atlético Mineiro. Quero ouvir os companheiros para que eles falem com alegria, com emoção, com satisfação. Alguns acertaram, não sei, 2-1 o placar. Eu disse 1-0 porque eu não estava assim tão otimista. Mas parabéns a todos, em especial, ó, parabéns para você, meu amigo JP Escofano, fazendo mais um aninho de vida hoje, 20 anos. Parabéns, guri. Quero ouvir a opinião de vocês sobre essa grande vitória, importante vitória do Vasco em Belo Horizonte. Fala daí, rapaziada! Fala, Flávio. Fala, galera do canal. Boa noite a você que assiste o canal Atenção Vascaínos. Que noite, que presente de aniversário que o Vasco poderia me dar. Hoje, no pré-jogo, quando eu pedi uma vitória, eu não achei que ia ser uma vitória tão gostosa, tão importante, tão legal quanto essa. Mas agora vamos deixar disso, vamos falar do jogo, que é o que importa, o que vocês vieram assistir aqui. No primeiro tempo, o Vasco foi muito bem. Para mim, foi um dos melhores primeiros tempos que o Vasco fez no brasileiro todo. O Vasco hoje conseguiu fazer uma coisa que não fez em nenhuma partida do campeonato. O Vasco propôs o jogo. O Vasco tem mais posse de bola e soube o que fazer com essa posse de bola. Muito em conta do esquema que o Vanderlei colocou em campo. Colocar o Raul de ponta e botar o Marrone no meio foi uma excelente sacada. O Vanderlei pensou muito bem o jogo. Ele já tinha feito isso no jogo contra o São Paulo, botar essa linha de 4 e colocar o Raul para jogar de ponta. E eu acho um esquema que o Vasco precisa utilizar mais ao longo da competição, que é um esquema que comprovadamente está certo. O Vasco foi muito bem no primeiro tempo, chegou a colocar uma bola na travessão com o Thales Magno. O Ribamar roubou uma bola e quase fez um gol. O Vasco realmente massacrou o Atlético Mineiro, que não viu a cor da bola no primeiro tempo. Chutou uma bola no travessão com o Otero? Chutou, mas foi em bola parada. O Vasco passou muito pouco perrengue, ou quase nada, e foi muito melhor que o Atlético Mineiro. Já no segundo tempo a coisa mudou um pouquinho de figura. Parece que no intervalo os times se acertaram. Se no primeiro tempo tinha muito espaço para jogar, a compactação dos dois times estava ruim, no segundo tempo isso mudou de figura e os dois times vieram mais fechadinhos. O Vasco até começou melhor o segundo tempo, mas vai ter filme. O Vasco começa melhor, leva um gol. Hoje deu sorte de achar um pênalti logo no lance seguinte, empatar e tranquilizar a partida logo de vez. Para mim, o Vanderlei foi muito feliz em 2 substituições das 3 que fez. Acho que hoje tirar o Thales Magno não foi uma boa ideia, ao menos seja por problema físico. Mas acho que colocar o Marcos Júnior no intervalo e principalmente colocar o Rossi, que mudou a história da partida, foi muito bem. Agora eu vou até, já antecipei meu craque da partida, mas vou falar agora. O Rossi para mim foi o craque da partida. A gente vinha cobrando dele desde a lesão, que ele voltasse a performar igual ele tinha performado antes da lesão. Hoje parece que o Rossi antigo voltou e deixou o novo bem longe. Rossi bateu o pênalti, Rossi deu uma assistência linda pro Marcos Júnior fazer um gol a lá Roberto Dinamite. E é isso, agora o Vasco tá 8 pontos do Z4 e pode começar a olhar lá pra cima e não lá pra baixo. É isso aí, Flávio, é isso aí, galera do canal. Um abraço gigante pra vocês. Deixa eu ir comer meu bolo, porque agora tá tudo muito mais legal. Tchau, tchau! Alô, galera do canal Atenção Vascaínos, só alegria!
eu falei para você no pré-jogo da pré-hora, o Vasco tinha que ir para cima do Atlético e foi. Jogamos melhor desde o começo. Os primeiros 20 minutos o Vasco sufocou, foi para cima, abafou, fez o que tinha que ser feito. Foi um jogão do Vasco. Hoje jogamos como o Vasco. Hoje fomos gigantes. E o Vasco é o time da virada, o Vasco é o time do amor. Fizemos um excelente jogo, uma partida onde buscamos o resultado o tempo todo. O Atlético até tentou ali equilibrar as ações do jogo, mas acabou não conseguindo. Saiu na frente, tomamos um gol, mas logo em seguida partimos para cima, fomos ao ataque, sofremos um pênalti bem marcado pelo árbitro Heber Alberto Lopes, bem batida a cobrança pelo Rossi. Na sequência, continuamos o jogo. Eu achei que o Luxemburgo deu uma mexida que não foi muito legal, tirou o Thales Magno, mas entrou o menino lá e deu conta do recado. O importante é que saímos com a vitória. Um golaço do Marcos Júnior, bela jogada do Rossi, um lindo cruzamento, vitória. Tá vendo aí, Joãozinho? Falei pra você que hoje a vitória vinha, era o seu presente de aniversário. Então, Vascão na cabeça. Pra mim, o melhor da partida, hoje eu tenho que dar mão à palmatória. O melhor hoje foi o Rossi. Na minha opinião, o Rossi hoje jogou muito bem. O time todo no geral, mas o Rossi hoje se destacou mais. O pior da partida hoje pra mim, vamos dizer assim, quem é que foi o pior da partida hoje? Hoje eu não sei. Pra mim hoje o Vasco foi todo muito bem. Parabéns ao time do Vasco da Gama, parabéns ao Vanderlei, 27 pontos subindo na tabela. Tchau, galera! Ufa, ufa, que vitória importante do Vasco. 2-1 foi o meu placar no pré-jogo. Tô até meio rouco porque eu gritei bastante nesse gol do Marcos Júnior. Uma partida que o Vasco jogou muito bem no primeiro tempo, poderia já ter saído para o intervalo com resultado positivo, não alcançou. E depois, no segundo tempo, parece que os jogadores deram uma cansada, principalmente o Thales Magno. Saiu, mas no meu ver, não deveria ter saído o Thales Magno, deveria ter continuado, já que é o único jogador diferente que o Vasco tem. O Vanderlei Luxemburgo segurou o Marrone, que não foi bem na partida, mas mesmo assim deu sorte com as entradas, principalmente do Rossi, que para mim foi o craque do jogo. Entrou com personalidade, bateu o pênalti, fez o empate do Vasco em 1-1 e depois fez um cruzamento brilhante para um belo gol do Marcos Júnior, que teve muita tranquilidade para matar a bola no peito e fuzilar o goleiro do Atlético Mineiro. Já posso colocar assim, ó, Marcos Dinamite Júnior, fazendo o gol da vitória do Vasco, 2-1. Ufa, que vitória importante fora de casa, devolvendo no primeiro turno, já que o Vasco também tomou um gol no finalzinho do Atlético Mineiro aqui em São Januário, e agora fizemos a mesma coisa lá no Horto, vencendo um jogo por 2-1 com um gol no finalzinho. Bom placar, bom resultado, o Vasco agora abre 8 pontos da zona de rebaixamento e começa a olhar para cima, já que em 2017, como a gente vem lembrando, o Vasco terminou a 22ª rodada com 27 pontos nessa mesma posição e depois terminou o campeonato na zona de classificação para a Libertadores da América. É isso que a gente pensa do Vasco, é esse que é o Vasco que a gente gosta, ganhando de time forte, time grande fora de casa e mostrando amor à camisa. Que jogo que o Vasco fez. Vitória muito importante, 2-1 Vasco. Ufa! Rumo a novas classificações, eu quero ver o Vasco lá em cima. Valeu, galera! Um abraço, boa noite e vamos comemorar esse aniversário do JP Scofano com essa vitória. Eu te falei, garoto, teria o presente hoje. Um abraço! Fala, rapaziada que tá ligado aí no Atenção Vascaínos, eu sou o Juninho do Machão da Gama, tô aqui saindo do Independência, aqui, saindo aqui agora, vitória do Vasco, 2-1, aquela vitória com gosto de Vasco, né, cara? 2-1 com gol no último minuto. Realmente, acho que a gente até não esperava, né? Apesar do Galo também estar numa fase ruim, a gente já estava satisfeito com o empatezinho, porque o Vasco não estava jogando nada e de repente na última bola o Rossi acertou o cruzamento e o Marcos Júnior botou pra rede pra gente ir embora, voltar pro Rio de Janeiro aqui com alma lavada. Parabenizar também a torcida aqui de Minas Gerais, que lotou o espaço destinado ao Vasco e fez barulho o tempo todo. E é isso, vitória com cara de Vasco e agora embora pra casa, voltar pro Rio de Janeiro com os 3 pontos no bolso, graças a Deus. Tamo junto aí, saudações vascaínas a todo mundo e um abraço. É isso aí, gente, que alegria, que satisfação a gente comentar um jogo com vitória, é tão bom. O Vasco pode, gente, não tem ninguém melhor, não tem nenhum time excepcional. O Vasco não tem um time de muita qualidade, mas tem um time bem treinado, por um treinador que enxerga jogo.
Vou até fazer uma crítica ao Vanderlei. O Vanderlei começou hoje com um esquema que eu acho que é o mais adequado ao Vasco. É o 4-1-4-1. No entanto, as peças não foram bem escolhidas. Você jogar o Marrone por dentro e olha, vou fazer uma ressalva. O Marrone foi um guerreiro no jogo. Lutou o jogo todo, por dentro, por fora, no meio de campo, lá na frente no segundo tempo, sofreu pênalti, lutou demais. Foi um jogador guerreiro. Mas o Marrone não sabe fazer essa função. Para fazer essa função, bote um meia. Acredite no Gabriel Peck ou acredite no menino Felipe Ferreira que estava no banco. São jogadores que fazem essa função. Mas gostei da escolha do 4-1-4-1. O Vasco dominou o primeiro tempo, pressionou o Atlético Mineiro, a saída de bola, o goleiro do Atlético entregou a rapadura umas 2, 3 vezes, o Atlético estava doido para entregar o ouro e o Vasco teve oportunidade. Mas o problema é a bola final. É o lance final, é a bola que cai no pé ali do Ribamar, que não anda. O Marrone também não estava bem na finalização e o Thales completamente sozinho. Não havia aproximação. O Thales fez 2 ou 3 jogadas em que ele abriu os braços pedindo para os companheiros chegarem. O Henrique ficou com uma mochila de pedras lá atrás. Não conseguiu chegar uma vez na linha de fundo, não fez uma ultrapassagem. Um crime com o menino Thales Magno, que é muito talentoso, mas vinha sendo marcado por 2, 3. E aí a coisa ficou difícil para ele. Primeiro tempo o Vasco foi melhor, o Vasco foi mais agudo, teve mais a posse de bola, mas aquela velha questão de matar o jogo. Vanderlei preferiu optar pelo Andrei, como foi o jogo com o São Paulo. O Andrei até não fazia um jogo ruim, não fazia um jogo. Teve uma chance, um chute fora da área de perna esquerda, que a bola passou triscando, mas é um jogador pesado. Vanderlei várias vezes no jogo reclamando que Richard e Andrei ficavam muito atrás. Tem que acompanhar, o time tem que sair, porque senão fica muito espaçado. Quantas vezes o Thales dominava a bola e pedia a aproximação dos meias? O Raul estava aberto de um outro lado, o Ribamar centralizado, o Marrone que chegava um pouquinho mais, mas tem que chegar mais um meia. E o Andrei não tem essa força. Teve num único lance que ele quase fez um gol. O que fez o Vanderlei no segundo tempo? Tirou o Andrei e colocou o Marcos Júnior. Voltou mais ou menos com uma formação básica, colocando um jogador mais leve, um jogador melhor de armação. O Marcos Júnior faz muito bem essa função de armar por trás. É um jogador talentoso. Acho que o Marcos Júnior falta chegar na área. E quando ele chegou, ele fez o gol. Não precisa ser muito inteligente e conhecer muito de futebol. E o Vasco conseguiu melhorar também no segundo tempo, mas aí foi sacrificado num gol, uma bola cruzada, a defesa do Vasco mais uma vez, o Vasco não consegue ganhar uma bola aérea, defensiva e ofensiva. Todas, Igor Rabelo e Maidana tiraram em bolas cruzadas. E todas que foram na defesa do Vasco, o Vasco teve dificuldade em tirar. Impressionante. E aí a cabeçada dada no meio da área, o jogador Otero acabou entrando por trás ali da linha, estava em condição legal, meteu e fez o gol. Aliás, uma ressalva, não é por conta do pênalti nem nada. Ótima arbitragem do Weber Roberto Lopes. Assim se leva um jogo, com calma, com tranquilidade, sem querer aparecer, decisões rápidas, decisões repentinas, sem inventar muito, sendo simpático em campo, conversando com os jogadores, sem arrogância, sem aquela babaquice de achar que é um superstar do jogo. Árbitro é para não atrapalhar e para determinar a regra. Então, parabéns ao Weber, fez o trabalho dele, não quis aparecer mais que os jogadores. E o Vasco acabou, 1 minuto depois, tomou um gol logo aos 17 e aos 18 acabou fazendo um gol num pênalti muito bem marcado. O Marrone, volta a dizer, lutador, brigador, ganhou a bola, recebeu um chute na cara do Patrick. E o Rossi, para surpresa de muitos, eu fiquei com o coração apertado, acho que você também ficou. Acabou fazendo a cobrança de pênalti, bateu muito bem e empatou o jogo. O Rossi, que havia entrado no lugar do Ribamar, porque o Vanderlei resolveu adiantar o Marrone e voltar com o esquema 4-3-3. Raul veio para o meio, Marcos Júnior como terceiro homem, na frente Rossi, Marrone e o Thales Magno. E aí o Rossi acabou fazendo o gol, o empate em 1-1 dava justiça ao placar. O Vasco continuou dominando o jogo, o Atlético tentando modificações, mas o time do Atlético é um time muito espaçado, é um time estranho, é um time lento, e o Vasco ia correndo para um empate. O Vanderlei tirou o Thales muito cansado, sozinho, botou o Gabriel Peck, o menino correndo também brigando, entra num jogo ali que parece aquelas peneiras, que o cara tem que brigar pelas peneiras, mas ele entrou e conseguiu pelo menos fazer o correto. E aí aos 48 minutos o Vasco teve a luz de fazer o gol, o cruzamento do Rossi,
de 3 dedos. O Marco Júnior fez um gol espetacular, matou a bola no peito por trás do Patrick, bateu e o Vasco vinga a derrota que teve pro Atlético Mineiro e conquista 3 pontos importantes. Eu falei de tarde, é um divisor de águas esse jogo de hoje, porque o Vasco com esse resultado pode sonhar sim mais em cima. Fernando Miguel, normal, não tá me passando segurança. Pikachu, regular, fez um jogo excepcional. A dupla de zaga foi bem. Henrique, não gostei. Achei que o Henrique ficou muito atrás, marcando até mal, mas também não dá opção. Richa, não gostei. Perdendo todas as divididas do meio de campo. Parece que tem medo de fazer falta. O Andrei, enquanto esteve em campo, tomou um cartão amarelo. Não comprometeu, não vou ser crítico hoje ao Andrei. Marco Júnior não entrou tão bem no jogo. Deu o ritmo que ele dá, mas foi coroado. Jogador de futebol tem que ter estrela. Ele acabou fazendo um belíssimo gol. Ribamar, Rossi, para mim o melhor jogador do Vasco, fez uma boa partida, não só pelo gol, pelo passe também do Marco Júnior, mas pela impetuosidade, tentando, indo para cima. É um jogador que tomara, volte à forma, porque faz muita falta pro Vasco. O Marrone foi um lutador, foi um guerreiro, foi um jogador que brigou demais. E o Thales tentou muito no primeiro tempo, mas muito solitário. Mas é um craque, é um jogador espetacular. E o Gabriel Peck não tem nem como a gente comentar muito. Mas eu vou dizer, o melhor jogador do Vasco hoje foi o Rossi, mas méritos ao técnico Vanderlei Luxemburgo, que continua sendo a melhor contratação que o Vasco fez nos últimos anos. Sim, reafirmo isso. Vanderlei Luxemburgo, você é um craque. Vasco com 27 pontos, pega o Santos sábado em São Januário, hora de lotar o estádio de São Januário para a gente conseguir mais uma vitória e a gente chegar longe nesse Campeonato Brasileiro. Não tem ninguém melhor, não tem nenhum timaço, 1 ou 2 no máximo. O Vasco tem condição sim de brigar, de chegar lá em cima. Temos agora Santos em casa, Avaí fora, que o Vasco já ganhou na Copa do Brasil, Fortaleza e Botafogo. É para se animar. Amanhã tem a apresentação do Guarim. Guarim deve estrear contra o Botafogo, vai dar um peso a esse meio de campo do Vasco. Vai dar sim, o Vasco vai chegar bem nesse Campeonato Brasileiro. É só pagar salário, é só acertar. Vamos cobrar do presidente Alexandre Campelo, pagar os salários, botar os jogadores e os funcionários em dia, para que a Nau Cruz Maltina siga em mares muito mais calmos. Todo mundo feliz, todo mundo satisfeito, uma ótima vitória do Vasco. Parabéns a você, torcedor do Vasco, parabéns a todos nós. A gente merece também essa alegria. Ok, turma? Um grande abraço, tchau!